Quando você pensa nos paredões revelados pelo Flamengo, quem vem à sua mente? Júlio César? Hugo? Bom, aqui você vai ficar sabendo que o Mengão revelou muitos outros camisas 1. Eu sou o Tom Castro e esse é o Fábrica de Goleiros. Seguinte, o maluco do roteirista pesquisou e encontrou cerca de 20 goleiros revelados pelo Flamengo. O Flamengo revelou mais que ex-BBB dando entrevista pro Léo Dias. O primeiro dessa lista, goleiro, não ex-BBB, é o Amado Benigno, que surge em 1923. Amado Benigno, não parece que quem deu o nome pra ele foi o Agnaldo Timóteo? Ah, Benigno! O número 1 é menino! Ele foi 2 vezes campeão carioca naqueles anos e quase foi um dos goleiros da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 1930, primeiro mundial de seleções da história. Aliás, na época, o Amado era o melhor goleiro do Brasil e muitos achavam que ele seria titular na Copa, mas não foi. Ele tinha sido convocado, mas no dia da apresentação resolveu jogar um amistoso pelo Flamengo e não avisou a seleção brasileira. Acabou sendo cortado da lista do Mundial. Curioso que hoje o clube e a seleção jogam praticamente no mesmo dia. Ainda em 1930, o Mengão revela outro goleiro, Fernandinho, que é outro caso curioso. Ele estreia no time naquele ano, só que o futebol ainda não era um esporte profissional. Isso só acontece em 1933, ou seja, ele foi o último goleiro do clube na fase amadora e o primeiro da era profissional. Ele pegou a transição meio que da internet de escada para a banda larga. Se você não pegou essa referência, tu é moleque. Na década de 30, o Wistrich também nasceu no Mengão e ficou por lá 9 anos, onde ganha 4 vezes o Campeonato Carioca. O Flamengo só revela outro goleiro em 64, quando o Renato sobe para o time principal. 2 anos depois, quem sobe para os profissionais é o Birajara Alcântara. O Birajara foi parar no livro dos recordes por ter sido o primeiro goleiro a fazer um gol dentro de sua própria área em um jogo contra o Madureira em 1970. Tranquilamente 1-0, Flamengo pra cá, Em 73, surge um dos maiores goleiros da história do Flamengo, Cantarelli, que joga praticamente a carreira toda no clube. Além de fazer parte da era mais vitoriosa, nos anos 80, ele é o goleiro que mais vestiu a camisa rubro-negra, com 557 jogos. Falando na década de 80, no ano em que o clube conquista o polêmico título da Copa União, surge Milagres, que deve ter ganho esse apelido porque provavelmente fazia algumas defesas difíceis. E sabe como é, né? Goleiro que ganha apelido no Flamengo, fracassa. Milagres, Muralha. 4 goleiros são revelados pelo Mengão nos anos 90. Roger em 91, que depois ficou conhecido por ser um dos eternos reservas do Rogério Ceni no São Paulo. Ele também foi reserva do Gilmar nos tempos de Flamengo. O Roger inclusive tentou outra carreira fora do futebol, tentou entrar pro exército, né? Mas o máximo que ele conseguiu foi ser reservista. Se fudeu. Ele pousou também peladão na revista G Magazine, mas a edição dele ficou encostada na banca de reservas. Outros goleiros revelados pelo Flamengo são o Adriano, que surge em 92, o Fábio Noronha em 94, até que em 97 aparece o Júlio César, o melhor goleiro revelado pelo clube. Além da história feita por lá, ele também foi o goleiro da Inter de Milão, campeão da Champions League, se destacando naquela conquista, né? Ele inclusive foi para 3 Copas do Mundo, sendo que em 2 ele era o titular da seleção brasileira. Só que ele é o goleiro do 7-1, então... Apesar da carreira na Itália e o nome ser o mesmo de um imperador, quem ganhou esse apelido por lá foi o Adriano. Mas aí é outra posição. Já entre 2002 até 2006, o Mengão revela um goleiro por ano. Diego, Wilson, Getúlio Vargas, Paulo Victor e Marcelo Lomba. Desses, quem se destaca é o Paulo Victor, o Lomba e o Getúlio Vargas, que foi um grande presidente. Na defesa do Brasil. E nos últimos anos, as revelações flamenguistas foram o César em 2011, o Daniel Tenenbaum em 2014 e o Hugo Souza em 2020. Hugo Souza que no momento da gravação desse vídeo joga no Corinthians. Resumindo, o Mengão trouxe para o mundo do futebol na sua fábrica de goleiros nomes como Júlio César, Cantarelli e Hugo Souza, entre outros. E aí, sabia de todos esses goleiros revelados pelo Flamengo?
Diz aí nos comentários qual é o teu preferido. Ah, aproveita, deixa o like nesse vídeo. Chegou até aqui, deixa o like, dá essa moral pra fortalecer, beleza? Até a próxima!